E aí, pessoal, estou de volta para a nossa quarta aula, dando seguimento ao nosso conteúdo. A gente estudou já os juros e descontos, não é? E na aula passada a gente começou a estudar as taxas de juros. Estudamos dois aspectos das taxas de juros: taxas proporcionais e equivalentes e taxa nominal e efetiva, não é? Hoje a gente completa o terceiro aspecto com taxa real e aparente, faz algumas questões para a gente seguir aí com o nosso assunto, tá certo? Vamos lá? Bom, o terceiro aspecto é fácil, não é difícil não. Eu dizia a vocês que aquele do nominal e efetiva talvez fosse o mais difícil de entender, não é? Espero que você tenha entendido tanto a ideia como a prática, né, de transformar. Mas vamos lá. Qual é a situação dessa taxa real e aparente? Deixa eu explicar para vocês aqui antes de eu mostrar no slide. Imaginem que eu tenha, sei lá, apliquei meu dinheiro a 7%, ok? Apliquei meu dinheiro a uma taxa de 7% ao mês, por um mês, para a gente não mexer aí em prazo, tá certo? O banco ficou de pagar 7% ao mês, beleza. Só que naquele mês registrou-se uma inflação de 3%. 3%. Apliquei a 7, a inflação deu 3. Ainda estou ganhando 4, porque se eu estou ganhando 7 e a inflação foi 3, eu ainda estou ganhando aí 7 menos 3, 4%. Será que esse raciocínio está certo? Apliquei meu dinheiro a 10%. A inflação deu 3. Estou ganhando 7. Será que está correto isso? É isso que a gente vai conferir, tá certo? Vamos lá? Pronto, olha aí. Apliquei um capital, a taxa de 10% ao mês por um mês. Se nesse período registrou-se uma inflação de 3%, qual foi o meu ganho real com essa aplicação? Entendam que essa ideia de taxa real e taxa aparente é justamente quando você tem inflação, tá? Então vamos ver se a taxa real de fato seria 10% menos 3%. Vamos ver. Para isso, eu vou fazer uma comparação. Vamos supor que o meu salário é de R$1, tá? R$1. E vamos imaginar que a cesta básica é R$1 também. Então, eu trabalho o mês todinho para no final do mês eu comprar uma cesta básica. Ok? Então, o meu poder de compra, claro, medido em cesta básica, é 1, não é? O meu salário dá para comprar quantas cestas? Uma. Então, eu posso comprar uma cesta. Ok? Muito bem. Vamos supor, então, que, como o enunciado sugeriu, o meu salário aumentou 10%, não é? Seria lá o aumento do capital dele no rendimento lá do banco, 10%. Faça a conta. Se o seu salário era 1 e ele aumentou 10%, ele aumentou 10 centavos, não é? Então, o seu salário agora é de 1,10. Confere? Muito bem. E se a inflação foi 3%, a cesta básica não custa mais R$1. Afinal, ela vai sofrer um aumento de 3%. Tá? O que vai dar 3 centavos. Ok? Então, de R$1, a cesta básica passa a R$1,03. A pergunta é: quantas cestas básicas eu consigo comprar agora? Ora, se o meu salário é 1,10 e a cesta básica custa 1,03, qual é a conta que eu devo fazer para saber quantas cestas básicas eu consigo comprar? Divisão, não é? Você chega na venda, assim na esquina, na barraquinha, de moço, eu quero
R$ 3 de chiclete. O que é que ele vai fazer? Vai pegar os R$ 3 que você tem e dividir pelo preço de um chiclete, para ver quantos chicletes dá para você comprar, não é verdade? Então você ganha 1,10 e quer comprar todinho de cesta básica. Ela custa 1,03. Divida 1,10 por 1,03. Então, veja que antes você conseguia comprar uma cesta básica, não é? Quando você ganhava 1 e a cesta básica custava 1, você conseguia comprar uma cesta. Agora você consegue comprar quanto? 1,068. Se você comparar esses valores, vai ver que você tem aqui um ganho real de 6,8%. E não de 7%, como seria talvez o raciocínio mais rápido e mais imediato. Isso nos deixa uma grande lição. Quando você tem inflação, o ganho real não vem da subtração das taxas. 10% menos 3%, 7%. Não. Ele vem da divisão dos fatores. 10%, 3%. Não é 10 menos 3, é 1,10 dividido por 1,03. Percebeu? Aí você tem o fator do ganho real. Veja na tela. Eu dividi o fator da taxa, que era o que aparentemente eu estava ganhando, é chamada aí de taxa aparente, pelo fator da taxa de inflação. Quando eu dividi os dois fatores, veja, eu encontrei o fator da taxa de ganho real. Subtraio 1 para que esse fator vire taxa. Não é isso? Ando duas casas para que essa taxa vire por cento. Está aqui. Então, é isso que você tem que entender. Quando você tem uma situação de uma aplicação financeira, no momento em que você tem inflação, para saber quanto é o ganho real, não é subtraindo as taxas, mas é dividindo os fatores, como está aí. Ó. Você divide o fator da taxa aparente, que eu estou chamando aqui de FA, pelo fator da taxa de inflação, que eu estou chamando de FI, para que assim você encontre o fator de ganho real, o FR. Entenderam? Ó, raciocina uma coisa comigo, vê só. Aqui está o seu dinheiro, tá? Quando você aplica o seu dinheiro para ganhar 10% de juros, 10%, a gente não multiplica esse dinheiro por 1,10, não é? A gente multiplica o dinheiro por 1,10, não é verdade? Então, ó, quando é a meu favor, quando é para eu ganhar, eu multiplico o dinheiro por 1,10. Então, quando é inflação, que é contra mim, eu devo dividir pelo fator da inflação. Tá vendo? Isso aqui vai dar o efeito conjunto do que o banco vai me pagar e o que a inflação vai me levar. E essa conta a gente fez ali há pouco, né? Ela deu 1,0680. Esse é o efeito conjunto do que eu ganho e do que eu perco. Do que eu capitalizo e do que eu descapitalizo. Então, olhando para aqui, eu entendo que eu estou ganhando aí 6,8%. Essa é a taxa real. Entenderam? Então, ó, na nossa situação, apliquei a 10%, a inflação de 3. Não é 10 menos 3, mas é 1,10 sobre 1,03. Ok?
ganho real de 6,8. De modo, gente, que esse conteúdo, normalmente ele é cobrado assim, ele dá das 3 taxas, ele dá 2 e perde a terceira. Não é? Aí você tem que entender que essas taxas, aparente, inflação e real, elas se encontram nos seus fatores, numa expressão com os seus fatores. Veja mais um exemplo. Qual foi a taxa de inflação num período em que as aplicações realizadas a 7% ao mês apresentaram um ganho real de 3,8%? Está muito claro que ele pergunta a taxa de inflação, não é? Para isso ele dá a taxa real e diz que as aplicações foram realizadas a 7%, então isso é a taxa aparente, não é? Aquela que aparentemente você está ganhando. Não é verdade? Então vamos lá. Vamos organizar isso aí. A gente já sabe que essas 3 taxas se relacionam através dos seus fatores. Não é isso? Através dos seus fatores. E é assim, ó. O fator de ganho real, ou o fator da taxa de ganho real, né, é o fator da taxa aparente dividido pelo fator da taxa de inflação. Essa taxa real é 3,88, o fator 1,0388. A taxa aparente 7%, o fator 1,07. E aqui o fator de inflação, não é? Ele vai multiplicar aqui, né? E depois esse número passa dividindo. E aí você faz a conta, 1,07 dividido por 1,0388, que você acha o fator de inflação. Entenderam? Multiplica aqui, ó, e vai ficar assim, ó. 1,0388 vezes o fator de inflação é igual a 1,07. Passa esse dividindo. E o fator de inflação vai dar 1,07 por 1,0388. Fazendo essa conta, você acha 1,03. Entenderam? Então, sempre assim, ele dá 2 taxas e pede a terceira. Você já sabe que elas se relacionam através daqueles fatores, e aí é só você botar cada um no seu lugar e vai encontrar o que ele pediu. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, a inflação foi de 3% ao período. Não é? Entendendo que você encontra nessa divisão os fatores, né? Depois tem que transformar em taxa, tá? Aí você pode pensar, olha aí, Jair, uma fórmula. Eu pensei que a gente não ia gravar nenhuma fórmula. Bom, isso aí não deixa de ser uma fórmula. Mas eu vou dizer a você, eu não penso nisso me lembrando da expressão. Eu raciocino e entendo que, se ao capitalizar um dinheiro, eu multiplico pelo fator, para descapitalizá-lo, eu tenho que dividir pelo fator. Isso aqui é que dá o efeito real sobre o meu dinheiro. É essa ideia que me leva à expressão, e não uma memória pura e simples da expressão, onde por acaso eu tenha ficado olhando para ela o tempo inteiro até decorá-la. Absolutamente não é isso. Não é? Está ligado, de fato, à ideia do que aquela expressão faz. Tá certo? Entenderam? Então, temos aí os 3 aspectos das taxas de juros. Taxa proporcional e equivalente, taxa nominal e efetiva, e taxa real e taxa aparente. Esse último aspecto aparece quando você tem inflação. Ok? Bora aplicar isso aí em algumas questões para a gente ver? Vem comigo. Olha aí a primeira. Um financiamento está sendo negociado a uma taxa nominal de 20% ao ano.
A taxa de juros efetiva anual desse financiamento, se os juros são capitalizados semestralmente, vamos raciocinar. Ele deu uma taxa o quê? Nominal. Se a taxa é nominal, é porque o período da capitalização vai ser diferente do período da taxa, não é? A taxa é 20% ao ano, mas as capitalizações são semestrais. Então, essa taxa nominal que ele deu, foi de 20% ao ano com capitalização semestral. Com capitalização semestral, uma taxa nominal, portanto, não é? 20% ao ano com capitalização semestral. Aí ele pergunta qual é a taxa efetiva. Bom, a gente aprendeu que quando tem uma taxa nominal, olha, ela é ao ano, mas a capitalização é semestral, não é? A gente aprendeu que quando tem uma taxa nominal, precisa transformá-la em efetiva. E o primeiro passo é sempre distribuir a percentagem proporcionalmente a todos os períodos, não é, de capitalização. Na verdade, aí nós temos um ano, né, que é o período da taxa, só que a capitalização é semestral. Então eu pergunto, num ano existem quantos semestres? 2 semestres, não é? Então eu preciso pegar esse 20% e dividir igualmente aí por 2, não é? Porque eu tenho que passar a taxa para esse prazo da capitalização. Não tem escolha. O que vai dar, deixa eu botar aqui assim, ó. O que vai dar 20% por 2, 10% ao semestre. Confira. Era 20 ao ano, mas capitalizado nos semestres, são 2, 10 para cada um. 10% ao semestre. Entenda e lembre que essa taxa, essa é nominal e essa já é o quê? Efetiva. De modo que, se fosse uma questão aberta, né? Se a pergunta fosse qual é a taxa efetiva para aquela nominal, você poderia responder 10% ao semestre. Estaria absolutamente correto. Mas veja que ele pede a efetiva anual. E aqui não está anual, tá? Está semestral. Ei, Jara, então quer dizer que não era para eu ter feito isso? Não. Você tem que fazer isso. Tem que passar por essa. O primeiro passo é encontrar a efetiva sempre no período de capitalização. Se a capitalização é semestral, você tem que encontrar primeiro a efetiva semestral. Agora, se a questão pediu a efetiva anual, portanto, ao ano, agora você transforme em anual. Lembrando que, como a gente viu na aula passada, nesse momento agora, você tem que trabalhar de forma composta, não é? E aí você vai pegar 1,10, que é o fator da taxa, tá lembrado? E elevar ao quadrado. Porque você tem a taxa ao semestre e quer ao ano. Então tem que ser uma taxa que aplique o fator uma vez e ele de novo. Vezes 1,10, vezes 1,10 de novo. Ok?
e aí vai dar 1,21. Isso está indicando que a taxa é de 21% ao ano. Observe, portanto, que essa taxa aqui também é uma taxa efetiva, só que essa é efetiva semestral, essa é efetiva anual, como ele pediu. Tá vendo? Entenda, gente, que quando você tem a taxa de 10% ao semestre, ó, tá aqui o seu dinheiro, um semestre, outro semestre. 10% ao semestre, você multiplica isso por 1,10, cresceu aqui, não cresceu? Chegou quanto? Chegou isso. Aí isso aí, 1,10 de novo, porque 10% ao semestre. Aí chega aqui, 1,10 vezes 1,10. Tá vendo? Então, para você saber quanto rendeu daqui até aqui, você precisa fazer essa conta. 1,10 ao quadrado. E 1,10 ao quadrado é 1,21. Por isso que a taxa deu 21% ao ano. Entenderam? Então, se liga aí, ó. Se a taxa é ao ano, com capitalização, sei lá, trimestral, a primeira taxa que você vai calcular é a efetiva trimestral. Se ele não quiser a efetiva trimestral, quiser outra efetiva, tinha que passar pela trimestral. E dali é que você leva para quem ele quiser. Como a gente fez aqui nessa questão. Entenderam? Muito bem. Veja agora. Suponha que a taxa de inflação apresentada em um determinado período foi de 5%. Se uma pessoa investiu R$ 25.000 no início desse período e resgatou no respectivo final todo o correspondente montante no valor de R$ 26.827,50, significa que a taxa real de juros obtida por esta pessoa no período foi de a taxa real. Vamos ver. Está muito claro que ele pede a taxa real. Ora, se ele pede a taxa real, ele tem que dar a aparente e a de inflação, não é? São 3. Lembra aí, ó, fator real é fator aparente sobre fator de inflação. Ele perguntou quem é a real. Tem que dar essa e essa. Não é verdade? A de inflação, eu estou vendo aqui, 5%. Beleza. E a aparente? Ele deu? Deu. Deu não, já não estou vendo ela aqui não. Deu. Cadê, velho? Estou vendo. Deu. Ele deu a taxa aparente. Na medida em que ele deu o capital e o montante. Rigorosamente tá, vai. Ele não deu a taxa aparente. Mas ele deu a condição de você encontrá-la. Se ele deu o capital e deu o montante, a gente encontra facilmente a taxa aparente. Quer ver? Vamos lá. Raciocínio. Vamos botar aqui um capital e aqui um montante. Pega aí seu material escrito que eu vou pegar o meu aqui para eu ver o valor, tá? Então, 25.000 é o capital e 26.827,50. Esse é um montante, não é? Se você dividir esse montante por esse capital, você encontra o fator, não é, da taxa aparente. Sim ou não?
Raciocínio. Não tente imaginar fórmula nem decorar nada não. Raciocine. Você tem um capital de 25 mil, você multiplica ele pelo fator da aplicação, né? Fator aparente, porque enquanto eu não considerar a inflação, isso não é ganho real, é aparente. Então, eu tenho 25 mil de capital, multiplico por um fator aparente e ele se transforma em montante. É claro que se eu pegar o montante e dividir pelo capital aqui, eu encontro o fator de ganho aparente. Então, eu vou dizer que esse fator de ganho aparente é exatamente 26.827,50 dividido por 25 mil. Tranquilo? E aí esse fator de ganho aparente, faça a conta, vai dar 1,0731. Ok? Pronto. Eu tenho agora o aparente. Como a inflação, ele disse que foi de 5%, eu tenho também o fator de inflação. Pronto. E agora eu posso calcular o fator de ganho real, não é? Eu posso calcular a taxa de ganho real através do fator, a gente já viu lá na expressão, né? O fator de ganho real é o fator de ganho aparente dividido pelo fator de inflação. Então será 1,0731 dividido por 1,05. Esse fator vai dar 1,022. Tá? 1,022. É a partir desse fator que você vai enxergar a taxa de ganho real. Lembre aí, ó. O que é que você faz com um fator para ele virar taxa? Subtrai 1. Subtrai 1. Se você subtrair 1 aqui, vai ficar 0,022. Não é isso? Isso já é uma taxa, só que não está percentual. Não está em percentagem. Para ficar, você multiplica por 100 e bota a percentagem. Vai dar quanto? 2,2. Ou 2,20, tanto faz, né? Por cento. Ok? Letra B. Então, veja, ele deu explicitamente a taxa de inflação, ele deu a condição de você encontrar a taxa aparente e pediu a taxa real. Facílimo. É só usar essa expressão, né, que amarra aí as três taxas. Tá certo? Então, normalmente, essas questões de taxa de juros são fáceis nas provas. Normalmente. Dá duas e perde a terceira. Por isso que eu disse que era um aspecto também fácil. Acho que até a nominal e efetiva, né, que talvez fosse a menos simples de todas elas, até essa ainda é um conteúdo fácil. De modo que eu acho que caindo alguma coisa num concurso que você venha fazer sobre taxa de juros, você vai acertar sem muita dificuldade. Tá certo? Tem que treinar bastante. Tem que treinar muito. Até para você ganhar ritmo, ganhar velocidade, fazer com mais segurança e com mais rapidez. Mas é um item que eu acho que não oferece muito perigo para vocês, porque é um item de fácil compreensão, de pouca profundidade. Tá certo? Parece que a gente tem mais aqui, tem mais uma questão aqui, e a gente faz daqui a pouco, no próximo bloco, para a gente fechar e passar para o outro conteúdo.